Voltamos com Revista Rapidinho. Bom dia! Com esse querido bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, Bem, melhor agora. Última semana do ano. Sempre melhor estar com você. Ah, é muito bom quando você tá aqui também. Pra dar essa luz pra gente, né? Afinal de contas, é a última semana do ano. Verdade. Essa última semana carrega alguma responsabilidade? Todas, porque é o momento da gente refletir exatamente no que deixamos para trás, que deixamos de fazer, o que precisamos fazer e o que queremos alcançar no próximo ano. É importante lembrar das promessas que a gente fez no começo do ano. Muito. As que a gente conseguiu cumprir, as que a gente bem sucedeu, as que a gente nem tentou. Mas também, Rê, não ficar se chicoteando. Tá. Né? Sem então, punição. Sem punição. Ou seja, aquilo que eu fui capaz, eu dei o meu melhor. E se eu dei o meu melhor, eu realizei as coisas que eram necessárias, que foram possíveis. Às vezes a gente planeja algumas coisas e essas coisas não estão no seu tempo certo de serem colhidas. Porque não era para acontecer naquela época, né? De repente, para o ano que vem, né? Bom, vamos saber quais são as energias dessa última semana de 2016? Pode rodar a mensagem da semana. Olá, bom dia a todos. A gente está começando a nossa mensagem da semana. Aliás, última semana do ano, uma semana importante para a gente refletir sobre todas as coisas que realizamos e as quais queremos realizar no futuro. Agora é importante lidar com a espiritualidade, lidar também com a nossa intuição, com os nossos bons pensamentos. A Lua, que está na sua fase minguante, passeando pelo signo de Escorpião, pede renovação, pede mudança e principalmente as mudanças interiores. O salmo de proteção para esta semana é o 61, que traz a tranquilidade e a serenidade interior. E ele diz assim: ouça, Deus, o meu apelo, atenda a minha oração. Do fim do mundo chamo pelo Senhor, já que está abatido o meu coração. Coloque-o no alto da sua proteção. Os números da sorte para esta semana são o 14, o 29, o 32, o 39, o 44 e o 57. O melhor incenso é o de lótus, que atrai altas vibrações espirituais, traz a boa saúde, a abundância e a felicidade. A cor da semana é o azul, que traz a imaginação, a compaixão, a serenidade e a calma para o espírito. A pedra da semana, quartzo azul, que acalma a mente, nos ajuda a organizar os pensamentos, traz a autodisciplina, a criatividade e a inspiração. Daqui a pouco eu volto com todas as previsões, carta dos aniversariantes e carta da semana. Até já! Mensagem linda. Gostou? Muito. Esse lugar é tão bonito que a gente grava, eu sempre acho lindo lá. O lugar já traz uma paz, né? Já traz uma paz. Toda vez que eu vou gravar a mensagem da semana, eu volto mais do que renovado. Ai, que delícia. Vamos falar então das cores? Vamos. Tá aí a dúvida, né, que sempre paira na cabeça da gente. Qual será que é a cor mais interessante pro meu signo? Né, o branco, que muitas vezes a gente tem já como tradição, normalmente está presente, mas a gente pode ter um detalhe de uma cor a mais que vai potencializar a energia pro nosso signo, né? Então, assim, repetindo sempre, que eu gosto de repetir essa pauta, no sentido de que é sempre bom lembrar qual a cor que vai nos beneficiar em 2017, né? Hoje a gente vai falar de 2017. Então a gente vai poder usar o branco na passagem do ano? Pode, deve. O branco é a reunião de todas as cores. Então você não precisa abrir mão do branco, né? Porque de repente não é porque você é de determinado signo que você vai se identificar com a cor que eu vou indicar hoje para a passagem do ano. Mas você pode usar um acessório, você pode usar uma fitinha, você pode usar uma lingerie, que eu acho que isso é muito legal, né? Então fazer uma composição bacana, tá? Vamos começar com os arianos? Vamos. Qual é a cor os arianos. para Áries, então? Então, os arianos, o vermelho, sempre, porque é a cor da atividade, é a cor
da felicidade, da ativação daquilo que eles querem, daquilo que eles pensam. Então, o vermelho, de uma maneira geral, vai trazer para eles essa energia boa. Tá. Na verdade, todas as variantes, viu, Rê? Desde as mais suaves, que pode ser o cereja, o goiaba, o salmão, até aquele vermelho intenso. Pode ser um derivado, então, Pode do ser um vermelho. derivado. Um alaranjado. Não, aqui Laranja, fica. não. Aqui fica mais o vermelho. Eu sei Tá. que o laranja É um vermelho atenuado. né? Exato, Mas para os arianos, o ideal é que seja bem no tom de vermelho mesmo. Tá. Tá bom? Tá certo. Maravilha. Taurinos. Taurinos. Bom, eles vão se sentir bem com tonalidades pastéis. Então, para eles fica um pouquinho mais fácil essa combinação. Tá. Então, o rosa, o azul, são cores muito legais para eles. O lavanda pode ser Lavanda também, o lilás. Tá. O lilás é muito legal, que vai trazer calma para os momentos mais tensos de 2017 para os taurinos. Então, alguns signos vão ter, você vai ver ao longo aqui da pauta, que alguns signos terão mais opções, vamos dizer assim, Tá. de cores. Então você pode variar. Não significa que você tem que usar todas essas cores e ficar já em ritmo de carnaval lá Mas no se quiser Réveillon. também. Mas se quiser, tudo bem, não tem problema. Tá Fica à bom? vontade, né? Geminianos, que cor eles devem usar? O amarelo, porque é a cor da alegria. Ah, legal. Então, o geminiano, ele precisa de mais calma, de mais paciência. E principalmente em 2017, o amarelo estará em alta para eles. Tá. Então, além de trazer prosperidade, além de trazer aquelas coisas todas que a gente sabe que o amarelo traz, ativa o intelecto, traz felicidade, traz mudanças positivas. Então, amarelo para o geminiano, vocês vão se dar bem em 2017. Tá bom. Tá bom? Pode ser qualquer tom de amarelo, desde os Qualquer mais tom, fortes até daquele os mais... gema clarinhos. até aqueles bem clarinhos, Tá pastéis. bom, beleza. Agora vamos ver qual é a cor dos cancerianos. Então, o canceriano eu acho que é o que pode ficar fácil mais, pra gente. então, Já ficar vontade de brincar. mais adequado, né? Com acessórios prateados. Pois é, então, o branco, o prata, também o perolado. Muita gente gosta do tom perolado, Ah, eu pode gosto. usar, porque a pérola, a cor pérola e a pedra, né? A perolazinha, mesmo. Pode ser mesmo. usada e abusada nas bijus. Muito, Que bom. porque vai trazer boa sorte, vão cair bem, principalmente para as mulheres, para que elas tenham um ano emocionalmente feliz. Tá. Então, branco, prata ou creme. Beleza. O nude, famoso nude, que não é o nude... pode entrar. E que não é o nude das fotos. Aquele que o pessoal recebe no Isso, telefone, não. não. É o nude que é aquela cor da pele Sim, e tal. Então aquele bem clarinho. Bem clarinho também Legal. cai bem para os cancerianos. Ah, gostei. Tá bom? Gostei muito. Leoninos. Então, aí os leoninos vão usar laranja, né? Por quê? Porque é a cor da felicidade, é a cor do entusiasmo, é a cor das alegrias e vai trazer para eles uma certa calma e vai ativar tudo que eles têm de melhor. O dourado também, eles podem usar e abusar. Então, quer usar o branco com acessórios dourados? Vai ficar muito bom. Ótimo. Ah, mas pro homem é mais difícil usar dourado, né? Põe uma camisa laranja, uma bermuda branca. Exato. Legal. Ou então uma cueca laranja, Também. né? Alguma coisa assim. Legal. Agora, eles podem sempre... todo leonino tem que usar e abusar de coisas chamativas. Tá. Eles têm que aparecer, porque eles são o sol do zodíaco. Então, o laranja e o dourado é o que vai evidenciar vocês em 2017. Beleza. Tá bom? Virginianos, qual é a cor? Olha, sabe que essa é uma cor que eu não gosto muito, né? E agora? Pois é, e vou ter que engolir. Vai ter que aceitar. Aceita que dói menos, dói né? bem menos. Uma fitinha verde bem discretinha Verdade, no tornozelo, de repente. Bem escondidinha, né? Por baixo da meia. Pois é. Mas é a cor que vai trazer paz, harmonia e tranquilidade. E como Virgem é um signo mais crítico, tenso, e um signo que só aparenta uma calma muito grande, mas internamente são pessoas inquietas e ansiosas, o verde em todas as tonalidades pode ser uma boa pedida pra gente, né? Porque eu sou virginiano. Então, para os virginianos de uma maneira geral,
usar o verde e esquecer os times É de a aí, cor da né? saúde, né? Também. Cor da saúde. Legal. E da gratidão. Olha, eu falo tanto da gratidão, aí. é a cor da gratidão. Boa, boa. Tá bom? Tá bom. Librianos. Librianos, eles vão usar também os tons pastéis, assim como os taurinos. Rosa, verde água, principalmente o rosa bem clarinho, o verde água, porque vai trazer para eles um equilíbrio emocional importante, vai trazer poder de decisão, vai trazer poder de escolha. Então é uma cor que vai trazer boa sorte para eles todo ano. Tá. Tá bom? Tá bom. Então gostei. Libra também tá aí com uma cor bacana para poder fazer uma Cores composição. clarinhas, né? Tá bom. Escorpião. Escorpião, bom, aí a gente tem que usar tons mais sóbrios, os escorpianos de maneira geral, né? Porque eles, embora sejam cores intensas, porém sóbrias, diferente lá dos arianos, diferente dos leoninos, que vai usar o vermelho intenso, Cores né? mais Cores mais vibrantes. vibrantes. O escorpiano, Apagar um pouquinho. apagar um pouquinho, vermelho escuro, marrom, um vinho também pode cair bem, não tá aí na pauta, mas eu lembrei agora. Aquele que, como se diz no mundo na moda hoje, o Marsala. Marsala? tá Não muito conhecia. chique, bem. Você sabe que essa pauta eu sempre me sinto estilista. Tá dando dicas de moda Dicas também. de moda, é verdade. Embora eu não entenda nada. Mas... Entende sim, tá sempre bem vestido. Ah, sim, né? Eu gosto. Então, Então vamos ficar mais sério, então, mais nesse sério, Réveillon. escorpiano, Tá. vai precisar de uma cor aí mais escura, mais sóbria, Sim. né? Elegante, né? Mas não fiquem totalmente de vermelho escuro ou de marrom. Põe uma roupa Não pode apagar clara, demais. senão pode apagar demais. Tá bom, Tá bom? beleza. Todo excesso não é bem-vindo em nada, tá bom? Verdade, equilíbrio é sempre bom, né? E o sagitariano vai usar o quê? Então, eles são regidos por Júpiter, né? E aí a melhor cor para eles pode ser o magenta e o violeta. Lógico que também é uma cor difícil, né? Para se usar inteira. Né? Eu fiquei pensando agora no seu marido, Não, que tem quase 2 metros de altura, todo Não de dá pra magenta, imaginar. não vai ficar bom. Mas, como eles são regidos por Júpiter, que é o planeta da expansão, que é de barba ainda, já pensou? Agora ele tirou. Vai parecer um sereio. Imagina. Maurício, um vai ficar bem abração pra engraçado. você. Não, é melhor uma coisinha discreta. Põe uma eu fitinha cuido no disso. tornozelo. Eu cuido disso. Exato, tá? Mas é a cor de Júpiter que traz a expansão, a realização, a felicidade, o sucesso, o equilíbrio. Vai trazer também sorte no trabalho, sorte nos negócios. Então é uma cor bem interessante. O magenta ou o violeta. Beleza. Tá bom? Ótimo. E Capricórnio, qual foi a cor? Bom, você sabe Selecionada pra que eles. Capricórnio vai ser o signo de 2017, um dos, né? Porque a gente vai ter a regência de Saturno e aí a gente vai explicar essa semana aqui no programa todas as dicas. Tá. Mas a cor ideal para o Capricórnio é o preto, o verde militar e o cinza. Eu, particularmente, não aconselharia usar o preto na noite de Réveillon. Tá. Então eu trouxe as cores que estão relacionadas às energias que estão rondando esse signo. Então vamos optar pelo verde militar, pelo cinza, pelo Pode chumbo. ser um cinza claro ou tem que ser tom bem escuro? Mais um chumbo. Mais pro chumbo. Mais tá? uma coisa mais saturnina, sabe assim? Tá. Porque Saturno é um planeta de responsabilidade, de seriedade. Então, eu acho que dá para combinar o branco com uma coisa mais elegante. Tá. Tá bom? Então o preto pra noite do Réveillon da virada, não. Mas Isso. pode usar e abusar durante o ano também. Pro Exato. capricorniano. Tá bom. Tá bom? E aquariano vai usar o quê, hein? Azul, a minha cor predileta, Olha sabia? aí, todos os tons? Todos os tons. Aliás, do vibrante turquesa até o profundo azul e até o celeste, né? Tá. Até o azul celeste. Todos os tons de azul são Todos os lindos, tons né? são lindos. Então, para os aquarianos, isso pode ser muito bom, porque vai trazer boa sorte, vai trazer energia, vai trazer abertura de caminhos, vai trazer felicidade, vai trazer êxito, vai trazer tudo que há de bom. E vai trazer, inclusive, para o aquariano, muita calma, porque o aquariano ele é apressado, né? Ele não tem muita paciência. Então, nesse sentido, o azul vai trazer a calma necessária para vocês. Dá uma tranquilizada. Dá uma então, no tranquilizada. aquariano. Tá bom. E também, por exemplo, a sua casa tem muito aquariano.
Então faz a decoração de Réveillon com azul. Olha, fica todo mundo de branco. Uhum. E aí você põe em tons azuis. Ai, que super combina, né? Super azul combina, com branco, fica exato. lindo em festa de Réveillon. E isso também vale para os outros signos. Porque eu fiquei pensando agora aqui numa maneira, né? Que eu encontro muito essa dúvida das pessoas. André, mas eu gosto de passar de branco. Eu, por exemplo, passo de branco sempre. Mas você pode colocar essas cores. Pode fazer uma mesa com esses tons. Você pode deixar sua casa, o ambiente que vai ter a festa, com os tons aí dos signos. Ai, pode deixar cafona, mas eu acho que Réveillon tem tudo a ver com bexiga. Pode encher de bexiga na cor. Eu sempre acho que Réveillon tem muito a ver com carnaval. É muito gostoso, com festa, é alegria. Exatamente. Né? Então acho que deixa a cafonice de lado e põe as cores para vibrar. Exatamente. Tá né? bom? Deixa vibrar essa cafonice junto também, que é bom demais, né? Piscianos, qual que é a cor deles? Bom, cores, de uma maneira geral, influenciam muito os piscianos, né? Porque eles são sensíveis a isso. Então, o verde água, o lilás, o rosa claro, são cores, aquela cor da ametista, sabe? Aquele lilás da ametista, bonito. Vai trazer para os piscianos capacidade de amor, de perdão, vai trazer um ano mais tranquilo, né? Vai trazer um ano de mais espiritualidade, mas tudo na medida certa, e de mais amor também. Os piscianos vieram para semear amor, vieram para esta vida, para essa humanidade, para deixar o nosso caminho mais feliz e mais cheio de paz. Tá. Então essas cores para os piscianos também são bem legais. Tá certo. Tá bom? Olha aí, já temos um bom direcionamento, então, de como não só ficar na virada, como também como aproveitar melhor as cores ao longo do ano. E isso é importante você falar. Tá. Porque as pessoas acham que só passar com a cor no Réveillon é que vale o ritual, vamos dizer assim. Não, você pode usar o branco, pode usar a fitinha, como a gente falou, o acessório, mas também ficar atento que essa vai ser a sua cor durante todo o ano de 2017. Tá, então é importante, bom? assim, momentos importantes, decisivos. Vai fazer uma entrevista. Essa cor pode fazer a diferença. Vai fazer uma entrevista, tem um encontro amoroso, tem uma reunião importante de negócios, ou tem, sei lá, alguma coisa importante para resolver, use alguma coisa nessa cor. Essa cor vai te favorecer. Isso. Legal demais. Eita, momento importante esse, não, André? Última semana do ano. É importante a gente encerrar bem para começar bem? Ou, de repente, se a pessoa falar, poxa, minha semana não tá legal, isso é um prenúncio de que 2017 vai ser ruim, não tem nada a ver? Até porque a gente tem as previsões específicas para cada signo para o ano de 2017. Tá. Então é só ficar atento, né, de alguma maneira aí. E essa é a previsão para a semana que a gente está fazendo aqui. Sim. Previsão de 2017 é um outro assunto. Tá. Então não façam esse link, tá bom? Tá bom. Vamos começar então com as previsões para esta semana. Semana que começou ontem, dia 25, no dia de Natal. Pois né? Vamos lá, Vamos lá. Carta. Arianos, a gente vai fazer com tarô tradicional essa semana, tá? Carta do Sol. Esta é uma semana de iluminação, uma semana de alegria, de felicidade, de integração com o plano divino, com o plano físico. Também é uma semana importante para pensar nas parcerias, pensar também nas relações familiares e também nas relações de pais e filhos. Isso vai ser muito importante durante toda essa semana. Então, os arianos fecham aí 2016 com a energia do Sol, que é uma energia de realização, uma energia de progresso, uma energia de felicidade. Tá certo. Tá bom? Ok. Começamos bem. Oba! Né? Vamos falar com os taurinos? Vamos. Carta do Mago. Semana para pensar em novas iniciativas e não ficar esperando pelos outros. Então, os taurinos vão ter que fazer por onde as coisas acontecerem, Rê. Tá. Então, não espere por nada nem por ninguém. Espere somente pela sua força de vontade, pelo seu poder de realização, pelo seu poder de conquista. E essa também é uma carta que fala para gente de reconhecimento dos nossos talentos, para a gente poder ter consciência daquilo que a gente pode alcançar e daquilo que a gente pode também realizar no nosso dia a dia. Pode ser uma semana um pouquinho mais agitada, você vai estar um pouquinho mais ansioso, mas isso vai ser bom para você, tá bom, Taurino? Tá bom, beleza. Agora é a vez de Gêmeos, né? Gêmeos. Vamos falar com os geminianos.
como é que vai ser a última semana do ano para eles? Carta do carro. Então esta é uma semana de bom direcionamento, de crescimento, de expansão, uma semana de realização, uma semana para o geminiano, eu sei que é um período de férias, mas para o geminiano pensar nas diretrizes, né, que ele quer ter aí para 2017 ou para esta semana, né? Até porque a carta do carro fala das coisas a médio prazo e também aos objetivos que a gente está buscando e ir em frente, superando os obstáculos, superando os desafios, tendo força e domínio para vencer as provas que poderão aparecer no caminho. Evite os embates. Evite o confronto, isso vai ajudar você muito, tá bom? E tenho certeza, geminiano, que vai ser uma semana bem legal para você pensar aí no foco ou no caminho que você quer realizar dentro da sua vida profissional. Vamos falar com os cancerianos agora? Carta da Torre. E aí, nesse tarô, a gente sabe que não dá para dourar muito a pílula, né? Semana? Na última semana, canceriano. Então não adianta rancor, mágoa. Manda embora. Não adianta você ficar preso ao passado. Acho que isso é até bem típico de canceriano, Rê, de ficar olhando para algumas coisas do passado, para as perdas que aconteceram. Né? Total, né? Vocês são... Meio totalmente. Tem uma questão aí de vocês ficarem... Nossa, porque aquela época, porque aquela perda mexeu tanto comigo. Quando tinha isso, quando eu era aqui. Isso, Então, essa pode ser uma semana em que vocês estarão mais nostálgicos e estarão pensando, inclusive, até porque fim de ano nos dá essa possibilidade de fazer um balanço, não ficar pensando nas perdas, não ficar pensando no que foi difícil, não ficar pensando só no que... Bola pra frente. Bola pra frente, vamos reconstruir. Caminho se reconstrói, a vida está aí para ser reconstruída. Tá bom. Tá bom? Ok. Não deixar o emocional ficar aí te perturbando, Tava tão bem, de repente, né? Tem uma torrezinha aí. Vamos falar com os leoninos agora. Carta da morte. Momento de transformação, exatamente. Época, né? Fim de ciclo, começo de outro. Tranca, passa a chave. Exato. Então, aquilo que não serve mais, leonino, joga fora. Aquilo que não tem mais sentido de existir na tua vida, deixa pra lá. Bola pra frente, como diz a Rê aqui sempre. E essa é uma carta que pede mudança de postura, mudança de pensamento, mudança na maneira de olhar para a vida, mudança na maneira de se posicionar, né? Eu acho que isso é importante. E pensar em quais mudanças você quer realmente apostar, quais mudanças valem a pena de você investir aí pela frente, tá? Mas é uma semana para não iniciar e sim para finalizar, para fechar ciclos. Já que estamos fechando o ano, aproveite essa semana para fechar ciclos. Ok. Tá bom? Virgem? Vamos lá. Sim. Aqui, ó. Carta da papisa. Fim de ano mais introspectivo, né? Já que a gente está falando da última semana do ano. Então, os virginianos estarão um pouco mais calados, mais quietos, mais recolhidos. Esta é uma carta que pede para que os virginianos ouçam a sua intuição e não tomem decisões precipitadas. Até porque a carta da papisa é a carta da gestação. Então, toda gestação, independente de ser de um bebê, de uma ideia, de um projeto, de qualquer situação, tem um tempo para ser concebido, para ser gerado, para ser, como posso dizer, para ser alimentado, amadurecido, até que nasça. Então, esta é uma semana de mais tranquilidade, de falar menos e de guardar para si alguns dos sentimentos. Porém, não ficar fazendo chantagens emocionais, tá bom, virginiano? Isso não vai ser legal essa semana. Tá bom. Vamos lá continuar com o Zodíaco, agora é vez de Libra, né? Isso. Librianos, a última semana será? O diabo.
Será do diabo. Do diabo, né? Que não é o diabo. Qual que é a interpretação desse Que não diabo? é o diabo católico, né, cristão, mas é o diabo que fala das ilusões. Tá. Então os librianos estarão um pouco mais sonhadores e talvez até um pouco mais propensos a se apaixonar, a ficar criando expectativas onde não tem tanta realidade. Cuidado com os enganos, tá bom, libriano? Cuidado para não comprar gato por lebre, fiquei tentando lembrar o... Nem tudo que reluz é ouro. Isso, nem tudo que reluz é ouro. Então, uma semana que pode ser uma semana de boa sorte para os jogos. Então, já que é uma semana em que, de repente, aí rola um monte de bolões, um monte de loterias e um monte acumuladas, de... Exato. Então, os librianos poderão se surpreender para ganhar dinheiro. Tá. Mas cuidado com a inveja e não fale tanto da sua vida e nem das coisas boas que estejam acontecendo. Tá bom, então. Tá bom? Beleza. Agora a gente fala com o escorpião. Isso. Isso aqui. Carta da Imperatriz. Essa é a carta do nascimento, né? Das realizações, do progresso, da felicidade, da boa comunicação. Então, os escorpianos terão aí a chance da conquista pela palavra e também uma semana de realização, uma semana de felicidade, uma semana mais leve. O único cuidado que a gente tem que tomar um pouco, de prestar atenção, principalmente os escorpianos, com essa carta, é a possessividade, que já é algo natural dos escorpianos, né? Mas essa é uma carta que fala de alegria, de realização, de fertilidade, prosperidade e de bons acontecimentos também. Boas energias que trarão felicidade para o seu caminho. Beleza. Tá bom? Excelente semana para todo mundo aí de escorpião. Sagitário. Vamos lá. Aqui. Carta do Eremita. Então, para o sagitariano, esta é uma semana de calma, Tá. relax, né? Se vai viajar ou ficar em casa, ou se ainda tem trabalho pela frente, não ter ansiedade. Tire o pé do acelerador. Tirar o pé do acelerador. Até porque tem um mito que diz que o sagitariano é metade humano e metade cavalo. Então, às vezes, essa metade cavalo traz para o sagitariano uma dificuldade de espera, uma dificuldade de planejamento. Então, Traz uma agitação. uma agitação, né? Então, é uma semana de calma, de recolhimento, de meditação, de autoconhecimento, né? Vai lá para as festas, comemora, mas fique um pouquinho com você. Se puder adiar decisões importantes, adie, espere o ano começar. Tá bom. Tá bom? Ok, boa semana. Capricórnio. Aqui. Carta da Estrela. Ai, que lindo. Que também é uma carta que a gente sabe, como a gente já falou aqui várias vezes durante o ano, né? Uma carta de proteção, de renovação, uma carta que vai falar para os capricornianos terem fé, fé na vida, fé em vocês, fé no que há de melhor, fé nas coisas boas que o mundo tem para oferecer para vocês. E será uma semana regada de bênçãos, milagres, espiritualidade e alegrias. Tenham certeza disso. Uma semana de energia positiva, de coisas boas. Os seus desejos serão uma ordem para o plano espiritual. Beleza. Tá bom? Nossa, semana linda para bom, encerrar né? o ano com chave de ouro mesmo, hein? Agora é a vez de Aquário. Quase encerrando o zodíaco. Daqui a pouco tem carta da semana, hein? Ó, presta muita atenção na última pergunta do ano, tá? E aí, como é que vai ser a semana de Aquário? Carta da Força, que é uma carta que mostra a realização e a concretização. O aquariano vai conseguir realizar aquilo que ele mais deseja, aquilo que ele mais tem necessidade que aconteça durante essa semana. E, ao mesmo tempo, essa é uma carta de domar os leões. Então, se algum desafio interno ou externo surgir, o aquariano vai estar com a força, não a força bruta, mas da delicadeza, da sabedoria, para conseguir domar essas energias ou esses desafios e vencer.
vai ser uma semana de vitalidade, uma semana cheia de energia, uma semana importante, inclusive, para fazer caminhada, para, enfim, correr para lá e para cá, né? Até porque é a carta da saúde, é a carta da felicidade com a nossa saúde. É uma coisa tá boa, bom? Semana ótima. Semana ótima aí para os aquarianos. Bem agitada. Vamos falar com piscianos? Vamos. Vamos ver como é que vai ser a última semana deles aqui, do ano. Carta do julgamento, que eu acho que é uma carta importantíssima no tarô, porque ela fala dos nossos chamados pessoais. Não só o chamado da espiritualidade ou aquela coisa do chamado divino, como a gente vê nos filmes, que aparece uma grande luz, um anjo, né? Na verdade é o chamado pessoal. O que tua alma te chama, para onde tua alma te chama. Uma semana para menos cobranças. Fim de ano, vamos desfrutar mais e vamos para onde a nossa alma nos direciona. Então, acho que isso é importante para você, pisciano. E uma semana de milagres, até porque essa carta é a carta dos milagres e também fala dos novos acontecimentos que trazem boas realizações para a nossa vida. Tá bom. Bom, né? Vamos falar com os aniversariantes, então? Isso, que começou ontem dia 25, né? E vai até o dia 30. Né? Até o dia 31. 31? Que é sábado. Que é sábado, Isso, é verdade. Véspera de Réveillon. Já é ano novo, Isso. semana nova. Ano novo. Tá certo. Vamos lá, então. Feliz ano novo pra você. Com essa carta aqui, ó. Carta do chicote. Uma carta que, por um lado, diz o seguinte: nesse seu novo ano, você tem que ter o controle de todas as situações, para você poder vencer as dificuldades, para você conseguir superar os desafios, para você conseguir ser mais feliz. Porém, não queira se impor totalmente, ou não queira impor a sua vontade de uma maneira muito autoritária. E nem queira ficar se culpando pelas coisas que não foram alcançadas, pelas coisas que não foram conseguidas, né? Às vezes a gente sonha, mas às vezes o sonho tem um tempo para se realizar, ou na verdade não está no nosso caminho. Às vezes a gente tem esses enganos no meio da caminhada. Ou não é o momento. Não é o momento. Mas essa é uma carta de força, de vigor. E acho que vai ser um ano muito propício e muito feliz para esses aniversariantes conseguirem, através do mérito próprio, do próprio esforço, alcançar metas e objetivos. Tá? Mas é uma carta bacana. Só peço que não sejam tão duros, nem com eles mesmos e nem com quem esteja ao redor. Agora vamos tirar a carta da a última carta da última semana. Isso. Então vamos pensar direitinho, né? Qual é a pergunta aí que tá pairando sobre essa semana? Eu tenho uma pergunta bem importante aqui. Sim, a minha também. Claro que a sua também é. Então entra na egrégora com a gente, porque tá? Como tarólogo, eu sempre uso esse momento para me consultar. Porque é um momento que tá todo mundo unido, né? Exato. Você sabe, né? Como você sempre diz, a força, né, dessa união de energias é muito maior do que quando a gente faz isso sozinho, né? Então vamos lá? Essa é a carta que responde como sim. Delícia! Carta da criança, então leveza, tranquilidade, uma certa inocência pairando em volta disso tudo. Então é uma carta que traz pra gente grandes alegrias, é uma carta que traz felicidade dentro daquilo que a gente está buscando, dentro daquilo que a gente está desejando, do que foi perguntado. O único cuidado que eu sempre falo com essa carta é imaturidade. Não podemos agir com imaturidade, com birra, como crianças mal educadas. A gente tem que ter a espontaneidade e a leveza das crianças, a inocência, a ousadia, o desfrute. É uma carta que responde como sim, inclusive trazendo felicidade para o que foi perguntado e boas energias também. Mas com a responsabilidade da vida adulta, exato. Né? Tá Infelizmente, temos que ter a responsabilidade. Que ter, claro, sempre. Gente, que gostoso, né? Ai, olha, essa carta diz: não deixe adormecer a sua criança interior. Deixa ela brincar com a vida. Isso é bom.
tá? Gostoso. Encerramos bem o ano, né, gente? Que delícia. Sempre tendo nas cartas, tendo nos búzios aí um norte, né? E isso vai acontecer, obviamente, ao longo de 2017 também com o André aqui. E falando em encerrar bem o ano, na sexta-feira a gente vai ter um programa pra lá de especial. O André vai fazer as previsões, aí sim a carta de cada signo do ano, né? Como a gente falou no começo, essa é a carta da última semana que a gente tirou agora. Mas na sexta-feira você faz uma previsão ainda mais especial, né? A gente vai falar um geral de 2017, o que a gente pode esperar, né? Para todos. É a carta do ano para todos os signos, a carta do ano né? para todos os signos. E aí foi um programa bem interessante, bem lindo, com mensagens bem legais que as pessoas não podem perder. E tá uma festa muito gostosa pra gente encerrar muito bem esse ano, viu, gente? É claro que você não vai perder. Um programa especialíssimo, com música, com diversão, com o nosso elenco todo. Teve dancinha. Aqui. Teve de tudo. A gente se acabou, foi uma delícia. E você não vai perder, né? Claro. Meu lindo, recadinhos? Não, um recadinho é que assim, eu tô de férias. Aê, recadinho bom. Mas pode entrar lá no meu site, pode, procurar lá através do site. No escritório agora não, só a partir de janeiro. Mas através do meu site você pode ter dicas aí da minha agenda de 2017, que já tá bombando. Então é até daqui a pouco, né, gente? Não é até ano que vem que a gente vai falar, não. É até sexta-feira. Até sexta-feira. Tá bom? Uma linda semana pra você. Também. Levanto pra te dar um beijo, tá bom?